Gonzaga, muito obrigada por estar aqui conosco. É uma grande honra poder ter te conhecido pessoalmente, tê-lo como homenageado na sexta edição do festival. A honra é minha, obviamente que eu que me sinto honrado. A distinção é uma coisa que a gente procura durante a vida, o reconhecimento. E muitos colegas meus, importantes e que são ídolos meus, morreram sem nenhum reconhecimento, né? O pai da música, né, Johann Sebastian Bach, morreu sem ter nenhuma notoriedade. Então, eu que me sinto muito feliz. Eu podia muito bem passar por essa vida aqui e nunca ter recebido uma homenagem. Ser homenageado é muito melhor do que ser esquecido. Obrigada, é uma honra. Então a gente vai falar um pouco da sua carreira, um pouco das suas músicas, né? A gente já teve algumas dessas perguntas no bate-papo, quando o pessoal teve a oportunidade de conversar com você. Mas a primeira pergunta que eu coloquei aqui para a gente conversar seria: antes de você se dedicar exclusivamente à música, você se formou e atuou como dentista, né? Me fala um pouquinho dessa época, como que foi equilibrar a música e essa outra profissão? Isso sempre foi quase impossível, porque são duas profissões completamente díspares, né? A hora que eu estava saindo, às vezes, de um trabalho com determinados sambistas, como Cartola, João Nogueira, Bete Carvalho, trabalhei com eles. E era acadêmico de odontologia nessa época. Às vezes, 4 horas da manhã, eu ainda estava esperando para receber meu cachê. E às 7 da manhã eu tinha que estar dentro da sala de aula ou no hospital. Então, muitas das vezes, eu chegava na minha casa, tomava um banho, via minha cama arrumada e não deitava. Ia-me embora direto para a faculdade. Isso aconteceu muito. Até depois de formado, quando eu tinha que lançar um disco, qualquer coisa, isso aconteceu muito comigo. Isso foi por quanto tempo? Que eu fiz odontologia, 32 anos. 32 anos. É uma vida, né? Sim. E não fazia assim, poucas horas por dia, não. Era uma média de 12, 13 horas por dia. Atendia meu primeiro cliente 6h30 da manhã. Eu nunca gostei de dormir. Dormir para mim sempre foi um pouco esse clichê de você tá morto enquanto você está dormindo. Mas foi o que me ajudou. Se eu fosse um cara que valorizasse muito o sono, eu talvez não tivesse composto a minha obra, entendeu? E eu compunha dentro do consultório mesmo, na hora do almoço. Já ia pensando. Não dava vontade de pegar. Eu tinha um violão no consultório, um violão bem ruinzinho, mas tinha. Então, qualquer momento entre um cliente e outro, eu ia para o violão. Minha vida foi isso, entendeu? Então, eu acabei me adequando. Querer é poder. Eu acredito muito nisso. Se você quiser realizar alguma coisa na vida, você tem que querer. Mas tem que querer mesmo. Não é só eu quero e não faz esforço. Nada vem sem esforço. Nada vem sem esforço. Com raras pessoas acontece de as coisas caírem do céu, mas isso é uma raridade no meio da humanidade. Todo mundo correndo atrás para, às vezes, não conquistar nada na vida. Nem fama, nem notoriedade, nem o dinheiro suficiente para sobreviver com conforto. Então, me considero um felizardo. Legal. Você sempre diz que a rádio foi uma escola para você, né? Como foi essa experiência de, a partir da programação da rádio, conhecer diversos compositores, diversos gêneros, enfim, uma programação diferente? E tem alguma situação, talvez particular, particularmente marcante, que você pode nos contar? Sim, eu sempre fui um ouvinte. Muito mais um rádio ouvinte do que um telespectador. Até porque a televisão nunca foi um veículo que deu tanta importância à grande música, né? Quando tem um programa de boa música, de grande música, eles colocam de madrugada, ou no horário alternativo, no horário onde não tem esse problema do pico de audiência, né? Televisão é um negócio maravilhoso, um invento maravilhoso, que mudou o mundo, mas ao mesmo tempo o mau uso da televisão é igual veneno e medicamento, né? Não tem muita diferença, depende da dosagem. E a televisão ela é pródiga em mostrar como pode ser venenosa na não comunicação do que tem que ser comunicado, né? E o rádio não era assim, mas hoje em dia já é totalmente. Restaram 2 emissoras aqui no eixo Rio-São Paulo que dá para a gente ouvir, que é a Rádio Cultura em São Paulo e a Rádio MEC no Rio de Janeiro. Mas mesmo assim a programação já está muito mediocrizada. Mas eu sempre fui um ouvinte.
Primeiro eu ouvi a Rádio JB AM, que foi uma grande escola para os radialistas e para os ouvintes, e para quem gosta de música. Era uma rádio tão importante, a programação musical dela, que ela tinha uma programação que começava às 11 horas da noite, ela se chamava Arte Final, se eu não me engano, o Noturno, era um desses dois programas. Eu acabei ficando amigo dos programadores, dos speakers, dos locutores, acabei ficando amigo de uma porção deles, porque era de tão bom nível a programação que eles faziam, que eu queria conhecê-los, me tornar amigo daqueles caras, porque eles eram meus amigos e não sabiam que estavam sendo meus amigos. Programação de alto nível. Eu fiquei muito amigo do J. Carlos, que está vivo, graças a Deus, Maurício Figueiredo, que morreu, o Saroldi, que morreu, o Célio Alzer, que está vivo, José Domingos Rafael, que morreu. Eram todos profundos conhecedores de jazz, de música clássica e da música brasileira. Cada um dentro do seu cada um. E você vê como esse programa era importante, como ele fazia a cabeça dos músicos e não só dos ouvintes normais, que uma vez, às 11h30 da noite, quem apareceu no programa assim de supetão? Antônio Carlos Jobim. Olha, foi lá. Participar do programa. Foi lá. Não, foi lá visitá-los. Estava ouvindo, era ouvinte do programa, e deu na telha, ele foi lá visitá-los. Somente, né, Antônio? E foi, depois deu uma canja no piano, aquilo ficou registrado, é um momento histórico do programa. Mas o programa tinha ouvintes como Aldir Blanc, como João Gilberto. E eu tive a felicidade de gravar 2 ou 3 programas com essa turma e de ficar amigo deles. Muitos desses, quando a Rádio JB terminou, a rádio, não que a rádio tenha terminado, ela continua até hoje, mas para mim ela terminou. Você viu o Ato Falho? A programação que ela faz hoje em dia, para mim ela terminou. Mas quando ela parou de programar essas maravilhas, esses caras ficaram desempregados. E muitos deles encontraram trabalho na Rádio MEC, que sempre foi uma rádio de excelência. Pra você ter noção, a Rádio MEC, fisicamente, ela está fechada. Onde era a sede da Rádio MEC, que é uma sede histórica, tem talvez o melhor estúdio da América Latina, onde Vila Lobos gostava de gravar e de ensaiar. Está sendo lá sucateado, está em ruínas, está ruindo, a verdade é essa. E nenhum governo que passou aí teve a iniciativa de restaurar, de dar um trato à cultura que merece ser dado. Aquilo é histórico, não só para o Rio de Janeiro, como para o Brasil. Está lá um cadeado na porta, aquilo em ruínas. Vai desabar. E eles estão mais preocupados com outras coisas. Né? Se obteve maioria de voto no Nordeste, ou no Sudeste, ou em Roraima, seja onde for. Estão preocupados com isso. Bom, aqui não vai, a gente não está usando a entrevista para fazer crítica a ninguém, mas para relatar os fatos. Então eu fui um fruto da rádio, eu sempre ouvi rádio. Vou te dar um momento em que a rádio teve interferência no compositor. Eu estava ouvindo a Rádio MEC e adormeci de madrugada. E fui acordado pela música do Rachmaninoff, por aquele movimento lento do concerto número 2 para piano e orquestra. Quando terminou esse movimento lento, eu fiquei tão inspirado que eu meti a mão no meu violão e compus aquela música que a gente falou em off, a Melodia Branca. Então, entre algumas músicas que eu fiz, o rádio me deu algumas. Eu sou agradecido ao rádio. Muito. Ginga, o Mário Marques e também o Paulo Aragão, em várias conversas que eu tive com ele, falam bastante da presença de diversas tradições, gêneros brasileiros, enfim, choro, valsa, baião, grandes compositores europeus estarem presentes na sua música. Como que isso tem também a ver com a relação próxima que você teve com grandes músicos como Cartola, Pixinguinha, Garoto, por exemplo? O Garoto eu não conheci, mas conheci um grande amigo do Garoto, que ficou grande amigo meu, e que me passava a obra do Garoto, tocava quase tudo. O Garoto me chegou por tabela, por intermédio do Haroldo Bessa, que foi um íntimo amigo do Garoto, e que tocava um violão nos moldes do Garoto. Eu só fui ouvir o Garoto depois de meus 28 anos de idade, porque eu tinha ouvido o Haroldo. O Garoto chegou para mim por intermédio do Haroldo. O Garoto foi um gênio, com que eu convivo com a música dele. De qualquer maneira, convivo com ele. Mas o Pixinguinha eu conheci, tive a oportunidade de conversar com ele dentro de um bar. Eu, com 16 anos, cheguei perto dele e disse: eu conheço o senhor. Ele ficou me olhando: é mesmo? O senhor não é o Pixinguinha?
pessoa, eu disse assim, eu adoro aquela sua valsa, Página de Dor. Ele disse, como é que você conhece isso? Aí eu digo, até canto se o senhor quiser. Lágrimas existem que rolam na face, há outras, porém, que rolam no coração. São essas que a rolar me causam uma separação. Página de dor que faz. Ele aí ficou. O coroa foi mexido, um garoto de 16 anos, cantando um pedaço de Página de Dor, a valsa linda dele. Aí conversou comigo durante umas 2 horas. Ele bebeu pra caramba nesse intervalo de tempo, mas não me ofereceu bebida em nenhum momento. Bebia o chopp, conversava comigo. Ao final da conversa, eu me lembro que ele meteu a mão no paletó, tirou uma porção de papel amassado. Ele falou, sabe o que é isso? Eu disse, não, são letras que as pessoas me dão na rua e eu levo para minha casa e tento musicar. Olha que interessante, que coisa. E ele musicava essas letras? Eu acho que o Rosa foi mais ou menos assim, né? Ah, é? Há uma coisa meio mítica de dizer que o Rosa foi feito por um mecânico, a letra, eu não sei se isso é verdadeiro. É verdadeiro. Eu não conheço também essa... Porque a letra ela tem um estilo assim de que o cara é um poeta. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturado. E há um papo desse, não sei se isso é verídico. Quer dizer, mas ele tinha essa atitude. Há uma certa inocência até nisso, mas inocência essa que deve ter dado a ele algumas das pérolas que ele compôs. Então, com Pixinguinha eu conheci assim e depois, um ano depois, eu participei de um festival, concorri num festival, que Pixinguinha também estava concorrendo. O segundo Festival Internacional da Canção. E ali eu estive com ele, minha gravata borboleta rasgou, rompeu a parte de trás, e o Pixinguinha me emprestou a dele. Para você subir ao palco? Eu botei a gravata do Pixinguinha e a gravata do Pixinguinha, Agostinho dos Santos, que é um cantor que morreu novo, botou um barbante na gravata do Pixinguinha, fez o remendo, e Pixinguinha subiu com a gravata borboleta remendada e eu fui com a gravata do Pixinguinha. Isso é um fato histórico da minha vida. Outro fato histórico foi de ter conhecido o Cartola e ter ficado amigo do Cartola. Fiquei amigo do Cartola. Acompanhei o Cartola em shows, trabalhei com ele. Acabei gravando com ele, O Mundo é um Moinho. Eu estou lá naquela gravação, bem novinho. E tudo isso foi nessa época que você ainda era trabalhava como dentista. Como dentista. Era, fazia odontologia. E Nelson Cavaquinho também eu conheci muito, fui muito amigo do Nelson Cavaquinho. Então isso conta na minha vida, né? Você quando participa de um fato histórico, às vezes você não tem consciência, né? Às vezes uma pessoa que está ao seu lado tem muito mais consciência de que aquilo é um momento histórico do que você mesmo. Porque às vezes você é protagonista, então você não tem um olhar crítico. Ou do todo. Falta o olhar crítico. Crítico no bom sentido de estabelecer uma crítica sobre o que está acontecendo. Isso é histórico, isso é importante, isso é bonito, isso não é, né? Ginga, muitas de suas composições são homenagem às pessoas queridas, que você convive, ou a músicos que fizeram parte de sua trajetória. Como que a música te leva a voltar no tempo, a ter essas lembranças e a presença dessas pessoas na sua música? A música ela é um mecanismo que você dispõe para poder manifestar sentimento. Nesse caso aí é o sentimento da saudade. Você sente saudade de uma pessoa, ou viva ou morta, não interessa. Saudade é saudade. Aquela pessoa te faz falta. E você pode, digamos, compensar isso. De uma certa maneira compensar. Né? Tentar equilibrar-se intimamente, compondo, ou tentando compor, ou simplesmente tocando. É como se aquilo estabelecesse uma ponte entre esse momento e um momento passado, mas não só um momento passado, também um momento que você ainda não viveu. Né? A arte ela te permite você se conjugar com o tempo, seja para diante ou seja para depois. Chega-se à conclusão até de que esse tempo não existe, que ele seria maleável. Na teoria de física, né? Falam disso, de um tempo que é maleável, para trás, para frente. Eu não entendo muito disso. Apesar de ter estudado física, fui um péssimo aluno de física, não gostava da física conceitual, porque ela às vezes se aproxima da filosofia,
ou até da religiosidade. Né? Sim, especialmente essa questão de tempo, de experiências. Falar de tempo, de espaço, sim. Você pode perder o próprio tempo e o próprio espaço. Exatamente. Você comentou sobre a Melodia Branca sendo uma das obras que você fez em homenagem à sua filha. Senhorinha também é uma delas, né? Senhorinha, eu dediquei às duas filhas, a Branca e a Constância. Tem uma música chamada Constância, que é óbvio, foi dedicada a ela. Tem uma outra chamada Melodia Branca, que foi dedicada à Branca, minha filha, outra filha que se chama Branca. Tem uma música chamada Constância número 2, que é para Constância. E tem uma chamada Valsa de Aniversário, que vai ser tocada hoje. Não sei se eu posso datar a entrevista. Sim, hoje no concerto de encerramento. No concerto de encerramento desse festival. Vai ser tocada hoje numa suíte que Paulo Aragão escreveu. Se chama Valsa de Aniversário. Legal. E nessa suíte, inclusive, tem algumas que foram escritas para agora, né? Foi. Tem uma que é homenagem ao Pedro Paes, compositor brasiliense, mas que vive no Rio de Janeiro. É um cara de muito talento. E ele é professor da Escola Portátil de Música. Tem uma obra linda gravada pelo Proveta, chamada O Mensageiro. Eu o descobri como compositor por intermédio dessa obra. E ele tem um comportamento muito particular, o Pedro. Pedro é um cara de poucas palavras, monossilábico e que meio arredio, a coisa muito sociável. O cara é meio na dele, como a gente diz na gíria, super na dele. E eu não tenho intimidade com ele, mas deu para perceber a alma dele por intermédio da música e das poucas vezes que a gente esteve juntos. Mas eu passei a admirá-lo, porque tem alguma coisa nele com que eu me identifico a mim mesmo, sinto um pouco de mim. E quando eu tomei conhecimento do bom gosto musical dele, tudo, eu digo, pô, esse cara precisa ser conhecido. Se eu tiver a oportunidade de fazer uma homenagem a ele e trazer um foco por intermédio da minha música para esse artista, eu acho que é mais do que uma obrigação. Porque eles fizeram isso comigo. Me sinto no dever de fazer com os outros também. E essa peça, você lembra qual que é? Deixa eu ver aqui. É o Pai do Mato. O Pai do Mato, que hoje tem a Suíte Circular da Penha, então Suíte ficou, Circular da Penha. Aí tem a Toada, que é o Porto de Madama, o Choro, que é o Jogo de Compadre, Canção, Pai do Mato, então é essa. E a Valsa, que é a Valsa de Aniversário. E fecha com o Baião de Lacan. Não conheci o Lacan, isso já é por parte do Aldeban. Sim. Inclusive, você comentou um pouco sobre as parcerias, né? Muitas dessa questão da parceria com a letra, com outros grandes músicos. Como que é essa dinâmica? Muitas vezes já tem a letra, você musica, ou o contrário, ou depende da situação? Letra, não sei. Quando eu comecei a compor, eu musicava a letra. Mas eu depois viciei em fazer a música antes, com Paulo César Pinheiro, que é um cara que letra com uma facilidade incrível. Eu digo, eu vou ficar tendo trabalho de musicar a letra se eu tenho uma opção de melodia para serem feitas e que o Paulo César pode letrar isso rapidamente. Aí me viciei em fazer a música antes. Eu sempre faço a música antes. Então você escrevia a música e depois o letrista. Interessante. A gente entrevistou alguns participantes do festival, perguntando também sobre a experiência deles, e teve uma pergunta especial que se repetiu algumas vezes, então eu vou aproveitar para estender a pergunta a você, que foi sobre o seu sucesso, a presença artística no exterior. Como que isso foi acontecendo? Foi com parcerias de grandes músicos fora do país? Enfim, né? Foi uma pergunta interessante aí que surgiu com mais de um participante. A primeira vez que eu saí do Brasil foi em 1993. E não fui levado por nenhum músico. Por um jornalista que era correspondente do El País no Brasil. E ele uma vez foi num show meu em Petrópolis e se apaixonou pela minha música e disse que ia me levar para tocar na Espanha de qualquer maneira. Me levou a Madrid. E eu toquei em Madrid. Fiquei uns 10 dias em Madrid. A segunda vez que eu saí do Brasil foi em 96, levado por ele de novo para a Espanha. Eu fiquei um mês em Madrid, baseado em Madrid, mas fui a Córdoba, fui a Segóvia, e em Córdoba toquei num festival em que o Léo Brauer era um dos curadores, e onde ele dava aula, né? Ele dava aula no conservatório. Cheguei a conhecer o Léo Brauer, fui levado lá durante uma aula dele, ele me tratou super bem.
demonstrou que conhecia a minha música, que para mim foi uma surpresa agradável. E esse jornalista se chama Adolfo Montijo. Ele não está mais trabalhando para o El País, ele também é artista plástico. Ele está morando no Brasil. Eu já não o vejo há mais de 10 anos. Adolfo Montijo. Mas eu devo muito a ele. Depois disso, comecei a receber convite para ir para o exterior. Comecei a ir direto, ir muito. Você tem uma noção? Comecei a gravar numa gravadora italiana chamada Egea, que é lá em Perúdia. Tem um perugino aqui nesse festival que lhe ajuda. Eu já nem lembro se eu conheci ele na Itália ou no Brasil. Mas Perúdia, eu fui muito a Perúdia. Você tem uma noção? A Itália eu fui 78 vezes. Só a Itália. Nos Estados Unidos tenho ido todo ano, já há 20 anos que eu vou aos Estados Unidos. E normalmente você vai fazer concertos solos ou vai acompanhado, como agora na turnê do Japão? Eu viajo muito sozinho. Uhum. Mas quando acontece de eu ir com alguém, eu me sinto melhor. Porque o palco, quando você está sozinho, ele pode te apavorar. Eu sou muito nervoso, então às vezes eu não consigo me acalmar no palco. Se eu tenho a companhia de alguém, devido à responsabilidade, o foco não fica só sobre mim, fica sobre a minha música, que é o que eu prefiro. Mas às vezes eu não sou um bom veículo da minha música. Costumo dizer que a gente marca encontro com a música e às vezes ela não aparece. Então, a gente é humano, né? E tem que treinar isso para poder se superar. Eu parti para 1000 coisas, para o esporte. Pratico esporte, que me ajuda muito nisso. O tratamento mesmo, análise, que eu não acreditava e passei a acreditar há um tempo atrás. A medicação. A gente tem que fazer de tudo para poder se viabilizar. Ginga, uma última pergunta, então. Na canção da Impermanência, você traz essa mensagem que a impermanência é o oposto da vida? É isso, né? O que caracteriza viver no mundo da música para você? Essa frase eu roubei de um amigo meu, que é o compositor Sérgio Rojas. Um dia conversando comigo, ele falou: Ginga, não, vida e morte não são contrários. O contrário da vida não é a morte é o contrário do nascimento. E o contrário da vida é a impermanência. Achei lindo isso. E isso me levou até a compor essa música. Mas desculpe, o que você pergunta com relação a isso? Eu perguntei, então, o que poderia caracterizar viver no mundo da música? Viver no mundo da música não é difícil, basta você ter amor à arte. Viver da música é muito difícil. Mas viver no mundo da música, às vezes os que vivem no mundo da música têm uma sensibilidade muito mais apurada do que os que vivem da música. Né? Não estou aqui fazendo crítica a ninguém. Estou falando de um fato, que é a verdade. O mais importante é viver no mundo da música mesmo. E, se possível, sobreviver dela. Aí é uma outra guerra. Mas viver no mundo da música, para mim, é isso. É como outro dia eu estava de madrugada tentando dormir, eu tenho insônia, e o sono não vinha, aí eu vi uma peça linda, eu digo, meu Deus, quem é esse compositor? Será o Brahms? É um cara de excelência, está na cara que é um gênio. Aí fiquei esperando a peça terminar, quem era? Mahler. Não é para a gente se surpreender. O que vem do Mahler é sempre genial. É um negócio chamado Quarteto 1876. Que é uma maravilha, você conhece, né? Então, quem ouve o Adagietto não é mais a mesma pessoa. Ouviu o Adagietto, alguma coisa muda dentro de você. Quem ouve o Ouro do Reno, do Wagner, e para a gente vai. Quem ouve Bach, Beethoven, Scriabin, Tchaikovsky, Villa-Lobos, quem ouve Tom Jobim, Pixinguinha, Nazaré, Jacó do Bandolim, Cartola, Nelson Cavaquinho, Milton Nascimento, Chico Buarque, Noel Rosa, Gilberto Gil, Caetano, Paulinho da Viola, você não é mais o mesmo, Edu Lobo, Francis Raime, Dorival Caymmi. Nossa música é um inferno. Você se posicionar nesse meio tem que ser meio suicida e inconsciente. Quanto mais você vai obtendo consciência da sua atitude, mais medo você vai tendo. Entrar para a galeria desses caras é realmente um ato, às vezes, até insano. Uhum. Isso é legal, Ginga. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigada, é um prazer enorme. E, né, é insano, mas eu acho que não tem dúvida em falar então, que você está aí nessa galeria. Muito obrigado. É um prazer enorme poder recebê-lo aqui e tê-lo como homenageado nessa edição. A honra é minha. E ano que vem estarei aqui de novo sendo homenageado pela segunda vez. Aí sim.